Amado povo de Deus, por conta de toda essa situação do coronavírus, os decretos sempre dinâmicos, alterando, ficando mais graves, nem deu tempo de comentar com vocês a respeito do decreto que o nosso bispo Dom Eduardo emitiu para toda a nossa diocese de Jaboticabal. Então, nesse sentido, eu gostaria de ler com vocês, embora já tenha sido avisado e postado nas redes sociais, no Facebook da nossa paróquia São Benedito. Mas seria importante ler porque de repente nem todos têm acesso, ou nem todos leram, mas é importante a gente fazer esse comentário aqui. Então, Dom Eduardo Pinheiro da Silva, SDB, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, Bispo Diocesano de Jaboticabal. Decreto geral, determinações temporárias e emergentes para combater a proliferação do novo coronavírus. Protocolo número 67 de 2020. A todos os que este nosso decreto virem, saudações e paz. Considerando a necessidade de preservar e cuidar da vida do incompromisso, considerando a necessidade de nos colocarmos em estado de atenção diante da proliferação do novo coronavírus, Covid-19, já presente em vários estados brasileiros, considerando as medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo novo coronavírus adotadas pelo governo do estado de São Paulo em 13 de março de 2020, bem como a necessidade de adoção de medidas adicionais decretadas em 16 de março de 2020, considerando as várias medidas já adotadas pelo Executivo Municipal de várias cidades que compõem a Diocese de Jaboticabal, havemos por bem, mesmo diante da inexistência até agora de casos confirmados da doença, apresentar a todos os fiéis diocesanos as seguintes determinações, tomadas em comum acordo com o Conselho Presbiteral reunido nesta manhã. 1. Primeiro ponto, então, suspender por tempo indeterminado a catequese em toda a diocese. 2. Suspender os mutirões de confissões, bem como o atendimento particular, resguardando assim a saúde do penitente e do confessor. 3. Favorecer nas missas e em outras celebrações já programadas até o dia 22 de março, domingo, no caso hoje, a absolvição geral de acordo com os cânones 960 a 963 do Código de Direito Canônico e com a legislação complementar da CNBB para os referidos cânones. Para a absolvição geral, os sacerdotes deverão seguir fielmente o rito para a reconciliação de vários penitentes com confissão e absolvição geral do ritual da penitência. É importante recordar aos fiéis que a absolvição geral, oferecida neste caso de emergência, necessita ser complementada com a confissão pessoal dos próprios pecados em outra ocasião, quando esta situação se acalmar. A respeito deste ponto, acabamos não fazendo isso porque a nossa confissão estava marcada agora para a próxima sexta-feira, dia 27 de março. No entanto, já estamos proibidos de aglomeração. E como acabamos aqui na cidade cancelando as missas do sábado e do domingo, e não teve como dar essa absolvição geral para todas as pessoas em vista da Páscoa que se aproxima. Então, só explicando por que não teve essa absolvição geral. Esse decreto do dia 17 aconteceu que foi durante a semana, não tivemos missas em massa com a presença do povo, e já no final de semana canceladas, e sem a presença do povo não foi dada essa absolvição. Ponto 4. Suspender por tempo indeterminado a celebração da Santa Missa com a participação do povo a partir do dia 23 de março, ou seja, amanhã. No entanto, já fizemos isso este final de semana. Naqueles lugares onde houver explícita determinação de suspensão de eventos, aglomerações emanada pelo Executivo Municipal e da Secretaria Municipal da Saúde.
As missas por hora deverão ser bem celebradas, mas em curto espaço de tempo e com o menor contato interpessoal possível. Tranquilizamos a todos os fiéis, principalmente os idosos, que os mesmos estão dispensados do preceito dominical de participação nas missas, até tudo se normalizar. Orientamos a todos os diocesanos que permaneçam em comunhão e unidos à comunidade de fé a partir das celebrações transmitidas pelas redes sociais e pelas emissoras católicas de rádio e televisão. Ponto 5. Realizar somente os batizados e casamentos que já foram agendados na paróquia. Orientamos que essas celebrações, bem realizadas, sejam, no entanto, reduzidas ao menor tempo possível e com a participação de poucos fiéis. Ponto 6. Suspender por tempo indeterminado a comunhão sacramental para os enfermos, que esta seja ministrada somente como viático, somente em casos extremos seja favorecido o devido atendimento aos enfermos por parte dos sacerdotes, ministrando-lhes o sacramento da unção. Então, somente em caso extremo, porque é risco tanto para nós quanto para eles, né? Ponto 7. Garantir a devida celebração exequial aos fiéis falecidos. Orientamos que seja uma celebração breve e em um horário em que houver pouca participação dos fiéis no velório. Ponto 8. Suspender por tempo indeterminado todas as reuniões, encontros, procissões, eventos, promoções, confraternizações e outros momentos de aglomeração de pessoas. Todos os encontros já agendados no Centro de Pastoral Nossa Senhora de Fátima, em Jaboticabal, estão cancelados. Ponto 9. Conservar os ambientes sagrados, igrejas, capelas, oratórios, abertos e arejados, limpos e higienizados. O quanto possível disponibilizar em todas as igrejas, secretarias paroquiais, álcool em gel para o uso dos fiéis. Ponto 10. Determinar que os ministros ordenados favoreçam ao povo a eles confiados outras formas de espiritualidade, como a celebração da Santa Missa através das redes sociais, adoração eucarística sem aglomeração de pessoas, etc. Daí que é importante este veículo, que é o YouTube, para que nós possamos fazer isso, tá certo? Então, desculpa esse vídeo um pouco mais longo, mas é para que todos estejam cientes destas determinações. Ponto 11. Determinar que cada sacerdote intensifique a sua espiritualidade, confiando o seu povo a Deus através de orações pessoais intensas, celebrações eucarísticas em particular mesmo, sem a presença dos fiéis e outras coisas, né? Ponto 12. Determinar que os sacerdotes estejam em profunda sintonia com as secretarias municipais de saúde, autoridades sanitárias e outros órgãos públicos, a fim de que se garantir o cumprimento das medidas básicas de prevenção, como, por exemplo, lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, cobrir a boca com o antebraço ao espirrar ou ao tossir, evitar apertos de mão, beijos, abraços e evitar aglomerações. É imprescindível que aqueles que apresentarem sinais de gripes ou resfriados permaneçam em casa para o bem pessoal e também dos outros. Ponto 13. Determinar que os ministros ordenados garantam aos fiéis o devido acompanhamento e acolhimento, a fim de que neste período de cuidados intensivos no combate à proliferação do novo coronavírus, estes não se sintam abandonados, isolados ou sozinhos. E este é um veículo para que a gente faça isso também, para que estejamos sempre juntos, embora cada qual na sua casa. Ponto 14. Determinar que os ministros ordenados ofereçam a devida assistência material e espiritual aos mais pobres, não interrompendo o trabalho social realizado pelas comunidades paroquiais,
a não ser que tal procedimento seja proibido pelos órgãos públicos. Então tem os trabalhos do Vicentinos, que nem a coleta de alimentos que fazíamos, né, uma vez por mês nas missas, né? Embora não vamos ter essa condição, porque não estaremos reunidos, mas procurar favorecer de algum modo aquelas pessoas necessitadas, carentes, para que elas não fiquem desassistidas, né? Então, procurarmos, criarmos uma forma, sermos criativos em relação a isso para continuar ajudando, embora com o acesso, né, de contatos sociais restritos, mas procurarmos ajudarmos. Não somente as pessoas que necessitam, claro, mas também a própria paróquia, né? Já que não teremos missas, né, cada qual ficar na sua casa, mas procurarmos meios de continuar ajudando a nossa comunidade de fé. Em profunda sintonia com todo o povo das cidades que compreendem a Diocese de Jaboticabal e com aqueles que já oferecem as consequências, né, do novo coronavírus, enviamos uma paternal bênção especial e convocamos a todos para uma grande corrente de oração. Com o coração fixo no Senhor Jesus e olhar atento à nossa Mãe e Auxiliadora, Nossa Senhora do Carmo, cheio de esperança e no espírito de fraternidade, atravessemos de cabeça erguida este momento de dificuldades, jamais perdendo de vista as alegrias pascais que Deus, em sua infinita bondade, oferece a todos os seus filhos e filhas. As presentes determinações entram em vigor a partir desta data. Notifique-se a quem de direito publique-se e arquive-se, dado e passado na Cúria Diocesana de Jaboticabal, aos 17 de março de 2020, Dom Eduardo Pinheiro da Silva, nosso bispo diocesano, e Padre Marcial Silva de Lima, o chanceler do bispado. Então, nesse sentido, que estejamos sempre unidos, atentos a todas estas coisas e com a devida compreensão a respeito de tudo isso, né? Vamos suplicar a intercessão de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Carmo, padroeira diocesana, para que olhe por cada um de nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. A todos vocês a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.